Depois de eliminar praticamente toda a alta cúpula, tanto do Hamas como também do Hezbollah, a pergunta que fica é: terá Israel também como alvo o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei? Se você quiser entender este e outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha no canal. Faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, hoje é dia 30 de setembro de 2024, finalzinho do mês, e o Oriente Médio mais uma vez está em ebulição. Parece até redundância, né? Falar Oriente Médio e ebulição. É uma região que, infelizmente, constantemente está vivendo aí situações de instabilidade. Mas vamos lá, dá uma olhada na manchete, ó. Morte de Nasrallah, que foi aquele líder do Hezbollah, morto por Israel na última sexta-feira. A morte dele, portanto, faz Israel cruzar todas as linhas vermelhas. Para Kawar Hassan, que é um estudioso de Oriente Médio, agora nem mesmo o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, esse da imagem, pode se considerar fora do alcance de Tel Aviv. Isso quer dizer que a demonstração de força de inteligência de Israel nos últimos meses comprova que nem mesmo em território iraniano algum inimigo de Israel pode se considerar seguro, pode se considerar a salvo. Vamos aqui relembrar alguns fatos importantes. Desde que a atual guerra teve início, considerando a atual guerra, outubro do ano passado, tá? Quando o Hamas fez aqueles ataques contra Israel. Desde então, quase um ano, portanto, várias lideranças desses grupos radicais, desses grupos terroristas apoiados pelo Irã, várias lideranças já foram eliminadas. Destaco mais uma vez algumas delas. Em agosto, Ismail Haniyeh, líder do Hamas, foi morto. Onde? Você lembra disso? Importante, hein? Foi morto no Irã. E não foi em qualquer local do Irã, foi na capital do Irã, em Teherã. Isso, na época, demonstrou pela primeira vez que Israel tinha capacidade de atingir alvos no próprio território iraniano. Por isso a manchete, morte de Haniyeh foi fracasso da inteligência do Irã. Foi, sob certo aspecto, uma humilhação para o Irã. Afinal de contas, o Irã não conseguiu proteger um convidado. Na época ele estava no Irã para participar da posse do novo presidente iraniano. Então o Irã não conseguiu dar segurança a ele. E o Irã teve comprovado que não é capaz de garantir a integridade do seu próprio território. Ou seja, as forças de inteligência, forças de defesa do Irã não são párias para as forças militares, para o ataque de Israel. Além do Ismail Haniyeh, agora na última sexta-feira, a mais alta liderança do Hezbollah foi morta, o Hassan Nasrallah. Ele que era líder do Hezbollah desde o começo dos anos 90. Era alguém aí que já estava na mira de Israel há mais de 30 anos, portanto. E aí, essas duas grandes lideranças desses dois grandes grupos financiados pelo Irã foram eliminadas. Quer dizer, então, que na hierarquia dessas lideranças não resta ninguém mais poderoso para ser eliminado por Israel, a não ser o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Aqui, só para mostrar, né, que a morte do Nasrallah tem um impacto mais significativo que a morte de Osama Bin Laden, lá em 2011. Lembrando que o Nasrallah, morto sexta-feira, ele não era líder de um grupo qualquer, era líder do mais relevante, do mais poderoso grupo terrorista, o Hezbollah, que inclusive tinha um poder, quer dizer, tem, né? O grupo não foi eliminado. O grupo tem um poder de fogo maior que o próprio poder de fogo do exército libanês. Lógico que a maior parte desses armamentos são fornecidos pelo Irã, mas não deixa de ser alvo ou algo relevante. Seguindo, minha gente, então, como eu dizia, não há nenhuma liderança mais destacada hoje do chamado eixo da resistência a Israel do que o líder supremo do Irã. Tanto é que na sexta-feira, depois dos pesados ataques que Israel fez contra o Hezbollah lá no Líbano, a própria guarda, a própria segurança do líder supremo preferiu levá-lo para um local seguro dentro do Irã. Dá uma olhada. Em meio à tensão no Oriente Médio, o líder supremo do Irã é levado para um local seguro, se é que há algum lugar seguro no Irã, se é que há por lá algum local que esteja livre desses possíveis ataques de Israel. A medida para proteger o principal tomador de decisões do Irã é a mais recente demonstração de nervosismo de autoridades iranianas. Então, ficou aí ainda mais claro que o Irã não tem sido páreo
para conter as forças israelenses. E é importante lembrar que lá no mês de maio, há poucos meses, portanto, o presidente iraniano, que é uma figura que hierarquicamente está abaixo do líder supremo, o presidente do Irã, o Ibrahim Raisi, morreu misteriosamente. Você lembra disso? Ele tinha feito uma viagem breve a um país vizinho ao Irã para inaugurar uma usina hidrelétrica e aí o helicóptero em que ele estava a bordo acabou caindo. O acidente que levou à morte do Ibrahim Raisi até hoje não foi muito bem esclarecido. Oficialmente, o Irã alegou que foi um acidente. Porém, paira aí sobre o ar um grande mistério ainda em relação à morte do Ibrahim Raisi. Dá uma olhada, ó. Mistério do acidente de helicóptero que matou o presidente do Irã. Coincidência? Ou seja, foi uma coincidência com o atual momento de tensão que o país vive com Israel? Ou foi uma sabotagem? Como eu disse, oficialmente o Irã fala que foi um acidente. E mesmo que não tenha sido acidente, mesmo que tenha havido aí uma sabotagem por parte de Israel ou por parte de alguém aliado de Israel, o Irã não vai reconhecer isso, porque se o Irã reconhecer, o Irã estará assinando o próprio atestado de incompetência e de insegurança, de incapacidade de se proteger contra Israel mais uma vez. Por outro lado, Israel, caso tenha orquestrado a morte do Ibrahim Raisi, Israel também não vai assumir isso publicamente. Porque, afinal de contas, se trata de um presidente de um país soberano, de um país reconhecido internacionalmente, ainda que seja inimigo de Israel. Então, se Israel assumisse publicamente ter sido responsável pela morte de um presidente de um outro país, isso poderia abrir um precedente muito grave, uma crise muito grande em termos geopolíticos internacionais. Afinal de contas, se Israel foi capaz, supondo aqui, gente, que Israel foi o responsável, tá? Supondo, não estou afirmando que foi. Se Israel, então, foi capaz de assassinar o presidente do Irã, o que o impediria de assassinar o presidente de qualquer outro país? Tá vendo só a complexidade de toda essa situação? Avançando aqui, ó. Então, o questionamento que fica: o Ayatollah Ali Khamenei é um alvo em potencial de Israel? Dá uma olhada. Ao cruzar as linhas vermelhas, Tel Aviv deixou o Irã exposto e humilhado. É improvável que Teherã decida se vingar agora. Sabem que Israel está no ápice de sua euforia e que irá atrás deles, afirma aí o Kawar Hassan. Por outro lado, caso não reaja, a liderança iraniana vai perder sua credibilidade. É aquele velho dilema para o Irã, a atual situação, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se o Irã não reage, ele passa a ideia, principalmente para o público interno, de fragilidade e fraqueza. Se reagir, uma reação muito intensa pode escalar o conflito. E o Irã não é páreo para Israel do ponto de vista militar, até porque uma guerra aberta declarada do Irã contra Israel e vice-versa traria para o cenário de guerra os Estados Unidos da América. E não necessariamente o Irã teria grande apoio internacional. Não é possível cravarmos com certeza que, por exemplo, a Rússia, numa eventual guerra do Irã com Israel, vá se aliar, vá apoiar o Irã. Afinal de contas, a Rússia já está envolvida num grande conflito que é a Ucrânia. E nem mesmo a China é algo certeiro de se afirmar, porque a China, como todos sabem, ela está mais preocupada consigo mesma, com seus negócios. Então, definitivamente, a situação do Irã não é das melhores no cenário geopolítico internacional de agora. Então, finalizando aqui, a pergunta agora é se Israel irá atacar também Khamenei. Não existe um alvo maior para os israelenses agora, depois que o Nasrallah também foi eliminado. Beleza, gente? Aqui, nessa segunda-feira, uma última notícia, que Israel também eliminou mais uma liderança do Hamas. Desta vez, o líder do Hamas que atuava no Líbano. O grupo Hamas anunciou hoje, segunda-feira, que o seu líder no Líbano foi morto em um ataque israelense. Fatah Sharif Abu al-Lamini comandava as ações e a integração da organização palestina com o Hezbollah libanês. Então, mais um aí que foi executado. Ele teria sido morto em um campo de refugiados no Líbano, acompanhado da esposa e da filha criança. Essa é a grande lástima, dessas guerras, porque além de executar esses terroristas, pessoas inocentes acabam também sendo vitimadas, inclusive crianças. E aí, gente, um outro questionamento que a gente sempre deve fazer é sobre a situação de Israel. Em que aspecto? Eu esclareço. Com essas séries aí de ataques israelenses contra alvos inimigos,
com essas várias mortes de líderes desses grupos contrários à existência de Israel. Podemos falar que Israel vai se tornar, então, a curto, médio ou até mesmo longo prazo, um local mais pacífico, mais seguro para se viver, para que as pessoas possam ali viver o seu cotidiano, o seu dia a dia? A história nos mostra que essa não é uma perspectiva de futuro provável, infelizmente. Dá uma olhada. A morte dessas lideranças é uma vitória para Israel, mas apenas no curto prazo. Basta lembrar que a milícia libanesa, nesse caso aqui, o Hezbollah, era liderada antes de Nasrallah por uma outra pessoa, o Abbas al-Musawi. Israel o matou em 92, assassinando também sua mulher e seu filho de 5 anos. Aqui, de novo, crianças envolvidas, né? Tel Aviv, no entanto, não ficou mais seguro. Pelo contrário, Musawi foi substituído por Nasrallah, que se mostrou um líder mais eficiente e mais radical. O mesmo raciocínio a gente pode aplicar para o Hamas. Nos últimos 20 anos, Israel eliminou várias lideranças do Hamas, e isso não impediu que em outubro do ano passado o Hamas fizesse aquele mega ataque contra Israel. Então, gente, nada leva a crer, infelizmente, que a situação melhorará por lá no entorno de Israel. E aí, para finalizarmos, a questão, em certa medida, é de não conseguir enxergar o futuro. Aqui uma crítica à forma de atuação israelense, viu? A melhor maneira de desmantelar grupos radicais não é matando seus líderes e membros, porque se essa fosse uma forma eficiente, a situação por lá já estaria resolvida há muito tempo, e não foi isso que aconteceu nas últimas décadas. E aí o texto termina falando, você não precisa concordar com isso aqui, tá? Um texto de opinião, vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. É necessário tratar suas ideologias, ou seja, não é possível combater um grupo terrorista eliminando seus líderes, os seus membros. É necessário fazê-lo combatendo a ideia, a ideologia. E aí eu lanço uma outra pergunta. Será que é possível combater essas ideias, gente? Será que há solução para o Oriente Médio? Acho que essa é a maior das perguntas, né? É possível resolver a instabilidade, os conflitos, as brigas, as guerras que diariamente pipocam pelo Oriente Médio? Me conta aí nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!